Às vezes até eu aprendi a trocar fralda, dava madeira, aí estava alimentado, estava limpinho e continuava chorando. O que é que estava tendo ali? E vinha toda aquela situação de um dilema das coisas que iriam acontecer. Aí de repente a gente tem um segundo filho. Parece que não tem nada a ver com o primeiro. Você começa a repetir tudo que teve com o primeiro e não dá certo. Porque é um outro ser, um outro espírito, numa outra situação, e as coisas são diferentes. E lógico que quando a gente fala assim de estar nos preparando, tem coisas que são gerais no processo de educação, agora vão ter coisas que são totalmente diferentes, porque filhos são espíritos diferentes. Às vezes uma coisa que você faz para um, se fizer para o outro do mesmo jeito, não vai dar certo. Porque ele tem espíritos totalmente distintos. Mas temos responsabilidades. E como espíritas, vejam só essa afirmativa da Cecília Rocha. Conscientizemos-nos em que os espíritos que reencarnam no lar espírita necessitam mais que tudo da orientação que o espiritismo pode oferecer. Se não for assim, seria admitir que retornamos já à Terra sem nenhum planejamento no mar da vida, ao sabor das ondas, sem rumo, sem bússola, sem recursos para refazermos o passado, avançando para o futuro de passo firme e certo. Ou seja, se nascemos num lar espírita, a educação deverá ser espírita. E o livre-arbítrio? Quando ele tiver livre-arbítrio, ele escolhe. Mas enquanto ele estiver morando dentro de nossa casa, comendo da nossa comida, vestindo do nosso roupa, nossa família, da mesma maneira que nós definimos a escola que ele vai estudar, o médico que ele tem que ir, o remédio que ele tem que tomar, a educação espírita é igual. É igual. E não tem como ser diferente, porque senão nós vamos estar negligenciando um processo da educação do nosso filho, que é a educação religiosa, e faz parte primordialmente de encaminhá-lo no caminho dos valores para o caminho do bem. Sempre. Mas espera aí, Marco, na minha família eu sou espírita, meu marido não é, ou eu sou espírita e minha esposa não é. Tem que ser educação espírita? É uma boa pergunta. A conversa tem que existir entre o casal. A educação religiosa tem que existir. Nós não temos que estar brigando para ser espírita. Se o casal é espírita, tem que ser espírita. Mas numa outra situação dessa, o que a gente menos precisa é mostrar intransigência nossa enquanto espírita. Ele está falando que tem que ser espírita, se o outro está falando que tem que ser católico, se o outro está falando que tem que ser evangélico. Tem que estar se acertando, e entre o casal vai se definir uma linha religiosa. Se o marido fala assim, não, vai ser católico, tá bom, tudo bem. Mas você tem que levar para o catecismo, tem que ir para a missa, tem que fazer a sua parte. Porque muitas das vezes o outro assume que não quer que seja espírita, mas não faz da parte dele, aí também não. Porque o processo da educação religiosa tem que existir. Isso faz parte da formação de valores que Emmanuel, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na introdução, ele chega a nos dizer que a humanidade tem precisado de religiosidade. Ele não fala de religião, ele fala de religiosidade. Ele não fala de espiritismo, ele fala de religiosidade. A religiosidade é no sentido dos valores morais que as religiões nos trazem. Porque tem que estar vendo as coisas mais do que o mundo da matéria. Muito mais. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, nosso querido Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos nos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro.
Deus colocou o filho sob tutela dos pais, a fim de que estes nos dirijam pela senda do bem. E facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Vejam só que interessante nessa questão, e depois numa outra que nós vamos ver, os Espíritos nos falam praticamente a mesma coisa. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele quem? O filho, uma organização débil e delicada, que torna propício a todas as impressões. Quais são essas impressões? Não é a impressão no sentido da criança ver e ficar impressionada. Não é isso. Mas é a impressão no sentido de ficar gravado, impresso no ser. Quando os Espíritos nos colocam essa fala, a ideia nossa, enquanto responsáveis pelo processo de educação dos nossos filhos, é para que a gente grave naquele serzinho que está sob nossa responsabilidade qualquer situação que possa caminhá-lo para o caminho do bem. Tanto assim, que mais à frente no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é colocado: lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: e fizeste do filho confiado à tua guarda. E Erasto, não, Santo Agostinho, nos coloca a seguinte mensagem: ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos os vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Dá-o a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprides. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem está no futuro. Continua Santo Agostinho: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo, e de dar toda a vaidade que produzem a secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Vejam aqui, são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Santo Agostinho nos lembra isso no Evangelho, nos fazendo que os filhos, logo no início da reencarnação, eles começam a mostrar as tendências deles. E às vezes, apesar de nós vermos, nós somos omissos. Nós não atuamos no momento certo. E às vezes até damos desculpa: não tenho tempo para isso. A vida vai ensinar. E às vezes a vida até ensina, mas comporta o sofrimento. A formação do caráter se dá na primeira infância. Isso é um princípio básico mesmo. Se nós formos ver, Freud começou com isso no final do século XIX, quando ele começou a analisar todo aquele processo da formação da criança. Mais à frente, Piaget nos traz essas mesmas informações, nos dizendo, inclusive, quando chega por volta dos 4 para 7 anos, a formação moral acontece exatamente nesse momento. Depois vem o Orwell, vem Vygotsky e alguns outros estudiosos de educação. Mas todos eles são firmes em dizer isso. E o interessante é o seguinte: se nós formos pegar desses que estudaram esse processo de formação de caráter, talvez o mais antigo deles seja Freud. E Freud está aí depois de 1890. Kardec falava isso em 1857. Então a doutrina espírita é anterior a todos esses estudos. E ele nos traz exatamente como esse processo de formação acontece. Depois vem a ciência
psicológica, psicanalítica, educacional, não confirmar, porque eles não pegaram Kardec como base, mas dizer o que Kardec já tinha dito, que os espíritos já tinham nos falado há algum tempo. Então a base de referência se estabelece nesse período. Vamos lá. Uma criança, por volta dos seus 4 para 5 anos, ela começa aquela fase do porquê. Lembram disso? Mamãe, por quê? Né? Por quê? Por quê? Aí você responde: ah, meu filho, por que isso? Mas por quê? Ah, porque assim, assim, assado. Mas por quê? Ah, porque... Mas por quê? Chega! Né? Chega um momento que você já não aguenta mais responder o porquê do primeiro porquê que ela está falando. Mas a criança tem essa curiosidade. Ela está nesse momento buscando entender o sentido das coisas, e nesse buscando entender, nós, enquanto responsáveis por esse processo de educação, vamos estar direcionando por onde a gente vai estar passando os valores. Quantas e quantas vezes já ouvi os meus avós falavam isso, provavelmente, não sei se isso tem aqui em Portugal, dizia assim: menino, numa menina, numa mulher, não se bate nem com uma rosa. Isso tem esse ditado por aqui também? Né? Vai descer. Isso é certo? Isso é certo? Boa pergunta, né? Olha só. Enquete, não vou pedir para a dona levantar aqui o braço. Né? Mas olha só que interessante. Numa mulher, numa menina, não se bate nem com uma rosa. No momento em que nós falamos um negócio desse, nós estamos passando um valor, não é verdade? Isso é um valor? É. Porque o que é um valor? É o que é certo e o que é errado. Na hora que a gente mostra uma maneira da criança agir, ou seja, estamos passando conduta para ela, nós estamos passando um valor. Esse é um valor. E se formos analisar, esse valor é certo ou errado? Errado. Como assim errado? A pergunta é: por que ele é errado?